Nós iniciamos já o nosso tópico de número 2, que tem o título Os Evangelhos, a mensagem de Cristo. Como todos sabem, nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos, Lucas e João, são conhecidos como evangelhos sinóticos. E o que significa sinóticos? Esta palavra ela vem de 2 vocábulos gregos que significam visão conjunta. Em outras palavras, esses evangelhos eles possuem a mesma visão. Então, sinótico é uma palavra que vem da junção desses 2 termos gregos, né? A língua em que foi escrito o Novo Testamento. Assim, a palavra sim significa junto, ao lado. Daí vem a palavra como sinergia, que significa trabalho e negócio, que é o trabalho conjunto, ou o trabalho mútuo, com uma cooperação mútua. E ópsis, que vem do que? De olhar, de visão. Daí vem palavras como óculos ou ótica. São denominados ou chamados evangelhos sinóticos juntamente porque são muito semelhantes em suas narrativas. Quanto aos acontecimentos dos fatos, eles falam praticamente a mesma linguagem. Os estudiosos bíblicos eles sugerem que o evangelho de Marcos ele foi o mais antigo dos 4 evangelhos e ele serviu de base para a escrita redação dos evangelhos de Marcos e também de Lucas. Assim, os evangelhos sinóticos trazem a ideia de livros escritos sobre uma mesma visão, ou uma mesma perspectiva, ou ainda de um mesmo ponto de vista. João, o evangelho, estava preocupado em transmitir a essência interior de Cristo, visto que os demais já haviam tratado dos fatos históricos. O evangelho de João não está entre os evangelhos sinóticos, porque sua abordagem não se assemelha às dos 3 primeiros. O Evangelho de João ele traz muitos fatos do mistério de Jesus na Judéia e em Jerusalém que não se encontram nos 3 primeiros evangelhos. Por exemplo, o primeiro milagre de Jesus, que foi a transformação da água em vinho, além de uma identificação ainda mais ampla e profunda da identidade de Jesus, onde o próprio Jesus se revela por várias vezes como o grande Eu Sou. E esse título, Eu Sou, é um título que Deus ele toma para si mesmo lá no Antigo Testamento, conforme nós vemos Êxodo capítulo 3, verso 14. No entanto, muito embora os 4 evangelhos sendo retratados diferentemente um do outro, a mensagem dos evangelhos é única. Gálatas 1:8. São 4 evangelhos, mas o centro da mensagem é a mesma. O ponto de número 2, nós temos aí a mensagem do reino de Deus. Boa parte dos estudiosos, os teólogos, os eruditos entendem que não há diferença entre as expressões reino dos céus e reino de Deus. Por quê? Porque essa variação de expressões se deve ao fato de que, por uma questão de reverência ao nome santo do Senhor, os judeus não pronunciavam o nome de Deus. E aí o que eles fizeram? Eles substituíram o nome de Deus pela palavra céus. A palavra céus, então, é utilizada numa tentativa de evitar a palavra Deus. E até os dias de hoje, a expressão reino dos céus, entre os judeus, substitui a expressão reino de Deus. Resumindo, a expressão reino dos céus, usada em substituição para reino de Deus, é uma forma reverente para não tomar o nome de Deus em vão, que os judeus usavam no período de Cristo e até hoje eles usam. Nos evangelhos sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo. Em diversos textos em que Mateus emprega a frase reino dos céus, Marcos e Lucas usam reino de Deus. Marcos 1,15, Lucas 4,43. Todos os sinóticos registram que a condição de entrada no reino é o arrependimento, conforme nos diz Mateus 4,17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no Evangelho, nos diz Marcos 1,15. E aí outra expressão de Lucas é: eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas 5,32. João Batista, que foi o precursor de Jesus, já exortava o povo ao arrependimento em vista, porque o Messias já estava chegando, trazendo o reino dos céus, entre eles o reino de Deus. Mateus 3,2, Marcos 1,4. O Senhor Jesus, durante o seu ministério, constantemente alertava seus ouvintes acerca da necessidade
do arrependimento, conforme vocês podem ver nos versos aí no slide. Para participar do reino de Deus, o arrepender-se não era apenas sentir tristeza por causa de alguma coisa, mas envolvia uma real mudança de direção, o chamado arrependimento, a metanoia, mudança de mente. No seu evangelho, João usa a expressão reino de Deus. João, capítulo 3, verso 13, 5. A riqueza, a autoridade e a glória desse reino são espirituais, conforme nos diz Mateus 26, 53. Contudo, os judeus, eles esperavam um líder político que os libertasse do jugo romano. Mas Jesus veio exercer soberania espiritual no coração do povo para os libertar do jugo do pecado. Dá uma conferida aí nos versos que aparecem no slide. No entanto, essa verdade não nega a realidade do reino vindouro de Cristo, conforme nós vemos em Lucas 22, 30. O anúncio da chegada do reino constatava que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo, conforme nós temos registrado lá em Lucas 4, 18 ao 21. Os evangelhos apresentam Jesus com os títulos messiânicos, que nós podemos ver e todos vocês conhecem como o Filho de Davi, Jesus o Rei dos Judeus, Jesus o Filho de Deus, Cristo, Salvador e Senhor, conforme os textos que nós lemos ali. Sua vida inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores. João 3,5. O reino abrange a obra redentora de Cristo e a sua promessa de voltar um dia para buscar a sua igreja. João 8,28 e João 14,3. O reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas, agora no presente e igualmente no reino futuro, que será tanto temporal quanto espiritual. Lucas 1:33. O ponto de número 3 nos diz a mensagem da salvação. Nossa palavra salvação, ela vem do latim salvare, que significa salvar, e de salus, que significa saúde ou ajuda. A palavra hebraica traduzida em português por salvação indica uma real segurança. O termo grego soteria e suas formas combinadas têm a ideia de cura, de recuperação, de redenção, de remédio, bem-estar e resgate. Essa palavra, salvação, pode ser usada em conexões totalmente físicas e temporais, ou no que diz respeito ao bem-estar da alma presente e eterna. A ideia de salvar, então, quando usada para indicar a salvação espiritual, fala do livramento do pecado, da degradação moral e das penas que devem seguir-se como julgamento divino. Mas o livramento também nos confere algo, ou seja, o perdão, a justificação, a transformação moral e a vida eterna, que consiste, essa vida eterna, na participação na própria vida de Deus, através do seu tipo, que foi representado através da vida de Cristo. A salvação, ela vem por meio de Jesus. Lucas 19:9. Ela veio para salvar e não para julgar. Sua missão da salvação, ela impõe certa obrigação moral sobre os homens. Esta salvação, ela requer um coração contrito, a receptividade como a de uma criança. Se nós não nos fizermos como uma criança, jamais poderemos herdar o reino dos céus. Por conta dessa salvação, nós devemos renunciar a tudo por conta de Cristo. Ele é identificado, Jesus, por vários títulos messiânicos. Nesse ponto, nós destacamos as expressões contidas no anúncio angelical, quando Jesus ali nasce: Salvador, Cristo e Senhor, Lucas 2:11. Ao se dirigir aos pastores no campo, o anjo enfatiza a obra salvadora de Jesus. Em diversas outras passagens, essa mensagem de Jesus como Salvador dos pecados é repetida nos Evangelhos. Olha aí quantas referências nós temos. Já a expressão Cristo significa ungido. Jesus é anunciado como o Messias e libertador de Israel. João 1:41 e também João 4:25. O termo Senhor não é meramente um pronome de tratamento como nós usamos de forma respeitosa em relação às outras pessoas. Quando ela é atribuída ao nosso Senhor, Jesus, e também ao nosso Deus, refere-se a um título divino. Por isso, para o cristão existe um só Senhor, Jesus Cristo. 1 Coríntios
8:6. O evangelista Mateus, ele registra que Jesus veio para salvar o povo de seus pecados. Mateus 1:21. Nesse ponto aí, irmãos, nós devemos lembrar que o nome Jesus, ele vem da expressão hebraica Yahvé salva, ou Yahvé é salvação, e aponta para a nobre missão de Jesus. Lembra lá do nome de Josué? O propósito da vinda de Jesus revela um nome que lhe foi dado, isto é, ele veio salvar os pecadores. 1 Timóteo 1:15. O evangelista Marcos, ele afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Marcos 16:16. Nossa declaração de fé das Assembleias de Deus ensina que somente a fé na morte expiatória de Jesus e o arrependimento podem remir o pecador e levá-lo ao Criador. Essa salvação é um ato puramente da graça soberana de Deus pelo mérito único e exclusivo de Cristo, e não vem das obras para que ninguém se glorie, conforme Efésios 2:8-9. Dessa forma, nós afirmamos que a salvação está disponível a todos os que creem, estando condicionada à fé e ao arrependimento em Cristo Jesus. O evangelista Lucas, ele confirma que Jesus, ele veio salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. Esse ensinamento ocorreu lá na casa de Zaqueu, que era um corrupto cobrador de impostos. Depois de crer no Salvador Jesus, este publicano, Zaqueu, ele demonstrou sua fé ao prometer indenizar as pessoas que tinha defraudado. A salvação traz arrependimento. Lucas 19:8. A fé salvadora transformou o caráter daquele homem que no passado era apenas um cobrador de impostos, ganancioso e materialista. Diante desta mudança, Jesus lhe disse: hoje veio salvação a esta casa. Lucas 19:19. Em passagens semelhantes, Cristo ensinou que seu principal ofício era curar os doentes e buscar os pecadores. Um estudioso, por nome Craig Evans, ele fala o seguinte, que Jesus chama a todos ao arrependimento, religiosos e irreligiosos, sadios e doentes, ricos e pobres. Nós vamos ver que o evangelista João, ele esclarece que Jesus é o Salvador do mundo. João 4:42. O contexto dessa declaração envolvia os samaritanos que creram nele por causa da palavra. João 4:41, que fala do texto da mulher samaritana, significa que a graça salvífica está disponível para todos os homens. Tito 2:11. Por isso, a mensagem da salvação é um ato do amor e da graça divina pelos méritos de Cristo, que foi enviado pelo nosso Deus para que o mundo fosse salvo por ele. João 3:16-17, verso tão conhecido por todos nós. Em vista disso, nós confirmamos que os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício de Cristo, arrependimento dos pecados e também um novo nascimento. Nesse sentido, Cristo declarou: aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 6:47. Ele, Jesus, nos conduz à vida eterna e à salvação da nossa alma. Mateus 7:13-14. E aí, nós chegamos já à sinopse, o resumo do nosso ponto 2, que nos diz: os evangelhos são as boas novas que proclamam o reino de Deus e a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Te espero no tópico de número 3, que dirá que a mensagem do evangelho, ela é transformadora. Não deixe de assistir o tópico 3. Te espero lá mais uma vez.